E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre relacionamento. Relacionamento entre duas pessoas que foram criadas diferentes, que tiveram culturas inseridas, que tiveram experiências diferentes e elas resolvem se unir e casar, né? É muito difícil porque é uma cultura diferente que cada um tem, foi um ensinamento diferente que cada um teve, né? E dá um choque às vezes, né? Você inserir essas duas pessoas tão diferentes no mesmo ambiente, onde elas têm que conviver, respeitar, né? Vamos colocar a vida toda, né? Então, eu sou casada, né? Há 3 anos e no total 10 anos que nós estamos juntos. E assim, eu vou falar um pouco do que realmente eu acho que é o segredo, assim, né? Principalmente para quem está namorando agora e ainda não casou, né? E assim, uma coisa muito importante é você ser amigo, né? Vocês terem amigos. Ele ser seu melhor amigo e você ser a melhor amiga dele. Isso é muito importante. Porque isso já cria um vínculo maior, né? Isso já cria uma intimidade maior entre vocês dois, ao qual você vai confiar mais nele do que num amigo de fora. E isso é primordial, porque ele tem que saber tudo de você e não seus amigos. Então, o meu marido é meu melhor amigo. Então, ele vai ser sincero comigo em relação à minha roupa, ele vai ser sincero em relação a tudo, ele vai falar na minha cara a real e a verdade. Então, por isso que é importante, primordial, vocês serem amigos. Se no namoro já não há esse vínculo, essa afinidade, quando casar vai ser pior, que vai dar um choque, você não vai conseguir falar algumas coisas com ele, você vai acabar abrindo a sua vida para outras pessoas e às vezes você vai ouvir conselhos errados. Isso é ruim. Então, assim, tem que ser o melhor amigo, entendeu? Vocês têm que ter esse vínculo de amizade. Outra, você tem que suportar os defeitos dele, né? Não tem que ser uma coisa que você, é insuportável, não consigo ficar perto e tal. Não, você tem que suportar, porque quando você casar, você vai conseguir lidar com os defeitos, vai conseguir respeitar, né? Isso é fundamental, a gente conseguir administrar isso. E também tem que ter aquela afinidade mesmo de vocês, de você não perder sua identidade por causa da pessoa. Isso é muito importante. A gente tem nossa identidade, né? E peraí que meu colar aqui saiu. Nós temos a nossa identidade, nós temos, né, a nossa personalidade, o nosso jeito, e a gente não pode perder essa identidade, a gente não pode deixar que as pessoas venham e deturbam isso da nossa vida, né? Então, a identidade é algo que nós não podemos perder, a nossa essência, quem somos. E a pessoa que está com a gente, ela tem que entender que nós somos assim. Claro que tem coisas que nós precisamos mudar, nós estamos em evolução, em construção, todo dia nós estamos aprendendo coisas novas, todos os dias a gente tem que aprender com os nossos erros, amadurecer, crescer para não cometer os mesmos, mas tem a nossa verdadeira essência, a gente não pode perder por ninguém. Por ninguém, assim, meu cachorro. Não deixem que as pessoas digam que você tem que mudar a sua essência, porque não fala desse jeito não, ou não ri assim não, porque o que as pessoas vão achar. Não, seja você. E a pessoa que tá com você tem que entender isso, porque aí assim os dois vão ter uma afinidade maior, vão saber respeitar uma identidade do outro, a essência do outro. Isso é muito importante também. Então, assim, e um fator super importante é você estar com o casamento alinhado nos princípios de Deus, da Bíblia, né? Quando a gente começou a namorar, nós não estávamos, né? Mas mesmo assim, a gente não tinha brigas constantes, a gente se dava super bem, como a gente se dá até hoje. Hoje é muito difícil a gente brigar por algum motivo, é muito difícil a gente viver, assim, momentos ruins, a gente tá sempre assim, super bem, assim, sabe? Eu não tenho o que reclamar. E assim, e tá alinhada aos princípios da Bíblia é muito importante, porque eu sou cristã
Então, assim, o meu casamento é pautado nos princípios de Deus. Então, assim, essa questão da gente realmente viver pro outro, né? Porque a Bíblia fala que nós, quando casamos, não pertencemos mais. O meu corpo não é mais meu, mas sim do meu marido. E eu serei submissa a ele, eu estarei na mesma missão que ele está, conforme ele me ama, né? A Bíblia fala que o homem é como Cristo, comparado a Cristo, né? Ele é o cabeça da casa e ele tem que amar a sua esposa assim como Cristo ama a igreja e dá sua vida por ela. Esse é o verdadeiro homem ao qual nós nos submetemos e nós casamos, né? A gente não vai se submeter a um homem que não nos ame, como Cristo fala, que ama a igreja, que não dá a sua vida por nós. A gente vai se submeter a um homem que a gente vê realmente que tem as características de Cristo e que entendeu o princípio do casamento. E como fala também, né? O Espírito Santo, ele está em nosso coração, foi derramado ao nosso coração. E nós temos o amor ágape, que é o amor de Deus, é o mesmo tipo de amor de Deus. Por isso que nós conseguimos suportar muitas coisas, né? Como diz em 1 Coríntios, se eu não me engano, 3, que fala do amor, o amor é bondoso, o amor não falha, o amor espera, tudo suporta, tudo crê. Esse amor é o amor ágape, que é o amor de Deus. Não nem todos têm esse amor, mas aquele que tem o Espírito Santo tem esse amor. Por isso que nós conseguimos suportar um casamento, conseguimos nos manter dentro do casamento com esse amor ágape. Porque esse amor ágape tudo sofre, tudo suporta como Cristo suportou pela igreja e por nós. E nós temos esse amor. Por isso, tá difícil, não sei o que vou fazer, não o amo mais, amo sim, porque o amor ágape está dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós. Esse amor ágape nós temos, entendeu? Tem outros tipos de amor, que é o amor eros, que é um amor mais carnal, um amor mais de instinto, né? Um amor mais sexual. Tem o amor filéu, que é um amor mais fraternal, né? Um amor mais baseado no sentimento. Esse nós temos à nossa disposição, mas o amor ágape, ele é dado com o Espírito Santo. Então, assim, muitas vezes a gente precisa restaurar um instinto, essa questão sexual ou essa questão do sentimento, nós conseguimos restaurar sim, que são amores diferentes. E o amor ágape, todos que têm o Espírito Santo têm o amor ágape. Então, nós conseguimos suportar as crises, os momentos difíceis ao lado do nosso cônjuge por causa disso, né? E outra coisa também, né? Quem tem o Espírito Santo tem o fruto do Espírito. Em Gálatas 5:23, que tem o fruto do Espírito: paciência, longanimidade, bondade, amor, domínio próprio, paz, paciência, alegria, mansidão. Então temos fruto do Espírito que está dentro de nós, o Espírito Santo. Então nós podemos exercer, né, o que vai nos ajudar, né, nessa caminhada. Então, mais ou menos é isso, né? E assim, uma também do que eu acho que também ajuda muito é não se prender à rotina, né? Sempre estar fazendo coisas diferentes. E uma coisa muito importante, se você tá namorando e a pessoa ela não tá ainda alinhada a alguns princípios que você está, não case com uma pessoa que você vai andar desigual a ela, porque vai ser muito difícil a sua caminhada, vai ser mais difícil. Gente, o tempo do namoro é um tempo muito importante pra gente fazer escolhas certas, pra gente não ficar casando, descasando, pra gente não ter filhos que ficam aí de casamentos de separação. Gente, sempre cria algo terrível dentro de uma criança, a separação, e que vai ao longo da vida dela, da adolescência. Claro, existe a cura para isso, mas é muito difícil, a rejeição, o complexo de inferioridade e várias outras coisas que ficam deficientes dentro de uma criança, de um ser humano que passa pela separação. Então, assim, por isso que é importante nós escolhermos no namoro. O namoro é um tempo da gente fazer escolhas, é um tempo da gente realmente ver
se vale a pena, entendeu? Investir naquele relacionamento, porque o casamento é algo sério, não é algo que a sociedade hoje prega que você casa e descasa, casa e descasa, não é assim. Então, assim, vamos ter uma mente voltada para isso, vamos fazer escolhas certas, né? Porque toda escolha tem uma consequência, então muitas vezes a gente escolhe errado e as consequências vêm e depois a gente acaba culpando pessoas, culpando Deus, mas foi as nossas escolhas, né? Foi as nossas sementes. Então, assim, escolha certo. E assim, às vezes palavras dentro de um relacionamento machucam, mas a gente não pode fazer com que essa palavra, com que essa semente, que palavras são sementes, criam raízes dentro da gente. Porque quando cria raiz, isso gera um fruto. E aquele fruto ali é o que nós damos à pessoa, ao outro, né? O que a gente dá ao outro é o que a gente tá cheio, né? A gente só dá ao próximo o que a gente tem. Então, às vezes a gente tem frutos ruins, frutos de amargura, porque foram raízes foram sementes que entraram e criaram raízes. A gente permitiu que essas raízes, que essas sementes criassem raízes, né? E essas sementes são palavras lançadas, e essa raiz é aquela verdade e a convicção que a gente cria daquela palavra, daquela semente. Então não adianta a gente pegar e falar assim, não vou agir mais dessa forma, e simplesmente arrancar o fruto, porque não vai adiantar. A gente tem que cortar pela raiz, né? Não adianta a gente vai pegar uma árvore e vai colher todos os frutos dela. Na próxima estação, quando ela for dar o fruto, ela vai dar esse fruto de novo. Nós somos como uma árvore, né? Na estação certa a gente vai dar o fruto. E não adianta a gente arrancar todo o fruto falando que não vai mais agir daquela forma, porque vai nascer outro fruto, né, igual aquele. Então a gente precisa cortar a raiz. Se a gente não quer mais que aquela árvore dê fruto, a gente tem que cortar a raiz. Por isso que a gente tem que cortar a raiz de palavras que foram plantadas na gente, raízes que criaram de amargura, principalmente dentro do casamento, dentro de um relacionamento. A gente acabou deixando que essas palavras virassem a verdade, a convicção, a verdade absoluta. E muitas vezes a gente entra num casamento já com essas verdades, já com esses paradigmas, essas coisas criadas, né, construídas, e a gente não quer desconstruir, e a gente vai e arranca o fruto, mas aí o fruto nasce de novo. Então precisa ser cortado pela raiz, né? Então que a gente consiga realmente cortar, e que nos próximos relacionamentos, nas próximas vivências com essas pessoas que vão lançar essas sementes, essas palavras, a gente não absorva, a gente não deixa que crie raiz. Entendeu? Isso que é o importante, a gente não deixar que crie raiz, porque assim não vai ter frutos ruins. E que a gente realmente renove totalmente a nossa mente para ter frutos bons dentro dos relacionamentos, para que a gente possa realmente conviver com as pessoas de uma forma saudável, dando o que a gente tem dentro do coração, mas coisas boas, né? E não matando os irmãos, não matando as pessoas com o outro, mas tendo frutos bons, né? Então é isso aí, gente, é um pouco do que eu falei, mas eu vou falar mais coisas aqui sobre isso, sobre relacionamento, sobre várias coisas. Então curtam, se inscrevam e me falem aí o que vocês querem saber em outros assuntos para eu abordar, tá? Um beijo, Deus abençoe.